algumas vezes na minha vida eu tive uma sensação muito forte, um sentimento de que estamos entrando para um novo momento. Eu não sei se você percebe isso, mas eu, no decorrer da minha vida, algumas vezes eu percebi. Eu consigo perceber que Deus está para fazer algo. Parece que Ele insere dentro do meu espírito, dentro de mim algo, e eu fico inquieto, eu fico faminto, eu fico desesperado, eu fico atento, eu fico olhando aonde é que Deus vai falar comigo. E eu creio que isso é uma manifestação não só para a minha vida, mas é uma manifestação para a igreja. Quando eu digo igreja, eu falo principalmente de Batista Central, essa igreja que você está aqui hoje. Você já passou por um momento de decisões? Alguém aqui já passou por um momento de decisões? Quem gosta desses momentos? Continua com a mão levantada. Às vezes é bom. Sempre nós sabemos o que fazer nesses momentos de decisão? Não. Nem sempre. Nem sempre nós sabemos o que fazer. E nem sempre nós sabemos também se é a hora de tomar uma decisão. Devo fazer isso ou não? Será que está na hora? Eu espero. Esperar é ruim, esperar é bom. Tem que ser agora, não tem que ser. Qual a melhor hora? Nem sempre sabemos também qual decisão tomar. Vou para esse lado ou para esse lado? Compro ou não compro? Caso ou não caso? Faço isso ou não? Quantas vezes? Mas, de um certo ponto, eu percebo que quando nós temos que tomar uma decisão, parece que as circunstâncias, elas nos empurram para tomar uma decisão. Eu já recebi várias pessoas na igreja para aconselhamento, e às vezes elas chegam para mim e falam assim, mas eu preciso tomar essa decisão. Eu falo assim, sempre falo isso, porque eu sempre pratiquei isso na minha vida. Eu falei, olha, você saberá quando você deve tomar essa decisão. Por quê? Porque as circunstâncias, elas vão te levar à necessidade de tomar uma decisão. Decisão indica mudança. Uma decisão implica em uma mudança. Eu não decido, por exemplo, aceitar um trabalho para morar no Pará sem implicar em mudanças na minha vida. Eu não decido me casar sem considerar que isso implicará em mudanças na minha vida. Toda mudança, ela nasceu em uma decisão. Ela passa por uma decisão. Algumas nós temos muito controle sobre elas, mas outras nem tanto. Mas o fato é que quando decidimos por alguma coisa, uma mudança está por vir. E muitas vezes as pessoas falam, mas e quando que é? Eu falo, calma, você vai saber, porque as circunstâncias vão te levar para tomar essa decisão. Quando eu digo que eu tenho no meu coração um sentimento muito grande do momento, da necessidade de nós ficarmos atentos, porque eu creio de todo o meu coração que nós estamos diante de uma decisão. Nós estamos diante de uma decisão. E eu vou te dizer, parece que as circunstâncias estão nos empurrando para tomar essa decisão. As circunstâncias em que vivemos nos levam, nos empurram, nos impulsionam, nos provocam, mexem conosco para que a gente tome uma decisão. E eu creio que é hora de decidir. Eu creio que é hora de se mover. E eu creio que é hora de nós nos posicionarmos em relação a uma decisão. Eu carrego essa palavra diante de muito temor no meu coração, muito temor no meu coração. Porque eu creio no meu espírito que esse é o momento para essa palavra. Estamos no momento de uma decisão. Aonde nós estamos hoje? Onde você, como
cristão, como alguém que professa uma fé em Cristo, que diz que recebeu uma salvação e recebeu um Espírito, teve uma vida nova. Talvez você está aqui hoje e ainda não provou disso, e eu quero te dizer, não há como você continuar vivendo sem tomar essa decisão. Não há como você continuar vivendo, porque eu vou te dizer mais uma vez, as circunstâncias estão nos empurrando a tomar uma decisão. E se você ainda não tomou esta primeira decisão na sua vida, de entregar o seu coração a Jesus, você precisa fazer desesperadamente, urgentemente. Mas você, cristão, professa uma fé, vive igreja, nós sabemos que a igreja não é esse prédio, porque se esse prédio acabar, a igreja não acaba. Se esse prédio for demolido, for implodido, se uma bomba cair aqui e esse prédio for derrubado, a igreja Batista Central não acaba. Porque nós não somos igreja por um prédio, nós somos igreja porque somos filhos de Deus, somos a noiva de Cristo, estamos aliançados em amor, temos relacionamento, nos reunimos nas nossas casas e nada pode nos parar. Nós somos igreja. Nós temos a garantia do Evangelho através de nós. Nós somos comprados por um sangue. Nós temos um Deus que morreu por nós. Mas aonde nós estamos como igreja, você como crente? A minha sensação, não sei se é a sua, mas a minha sensação é como se eu estivesse no meio de muita coisa. Esmagado no meio de tantas coisas. Não sei se você já se sentiu assim ou se você percebe isso, mas a minha impressão é que eu estou sendo pressionado deste lado e pressionado daquele lado para tomar uma decisão, para mudar algo, para trilhar um outro caminho. E eu quero te apresentar então dois lados. Eu vou ilustrar desta forma esse lado de cá e esse lado de lá, ou esse lado e aquele lado. Desse lado, nós temos um fato histórico, um fato bíblico. Nós temos uma marca, e essa marca é a nossa criação. Gênesis, começo da Bíblia, desse lado da Bíblia. A nossa criação. Somos criatura de Deus, fomos criados por Deus. Todos os seres humanos são criatura de Deus. Nós somos criados por Deus. Deus decidiu criar o homem para ter relacionamento com Ele. Gênesis 1, 27 e 28 diz isso. Deus criou o homem à sua imagem. Ou seja, nós somos imagem e semelhança de Deus. Você carrega dentro de você uma criação santa. Um Deus te criou, a imagem dEle, a imagem e semelhança dEle. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E mais, Deus não só te criou, Deus não só criou Adão e Eva e criou toda a raça humana, mas a Bíblia diz, no próximo versículo, ela diz assim, Deus criou o homem e a mulher, e depois ele diz, e os abençoou. Há uma bênção sobre o ser humano, há um amor na criação. Um Deus todo-poderoso criou você. Isso não é jargão, mas você não é fruto do acaso. Você não é alguém que caiu de paraquedas nesse mundo e te deram uma bateria de vida e falaram, vive aí, na hora que acabar a bateria você morreu. Não. Nós somos criatura de Deus. Nós somos criados por Ele, Ele nos ama. Há um anelo no coração do Criador por estar conosco. Nós somos imagem e semelhança dEle. E Ele nos abençoou lá na criação e disse, sejam férteis e multipliquem-se.
Ele colocou uma bênção dentro de nós e falou: sejam frutíferos, deem frutos. A sua vida precisa dar fruto, a sua vida precisa ser plena. Você não foi criado à minha imagem e semelhança para não viver a minha imagem e semelhança. Você foi criado à minha imagem e semelhança para viver a minha imagem e semelhança, para traçar os mesmos caminhos que eu tracei, para amar o que eu amo, para produzir os frutos que eu quero que você produza. De um lado, então, nós temos a criação, verdades. Não há como você, crente, discípulo de Jesus, negar a sua essência. Nós sabemos do pecado, sabemos que houve uma transgressão, e que então é necessário que o homem se reconcilie com Deus. Mas se você se reconciliou com Deus, esse versículo ele é pleno na sua vida. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele o criou e te abençoou. Sejam férteis e multipliquem-se. Se ainda há uma divisão do pecado que te separa de Deus, vai ser muito difícil você viver isso. Mas a minha palavra é para você, que entregou sua vida a Jesus, que se reconciliou com Cristo. Não há como você negar a sua essência. E a sua essência você é a imagem e semelhança de Deus. E Deus te abençoou para você ser frutífero, dar frutos. Não há como você negar a sua essência. Não há como você viver desatrelado desta verdade. A criação, a minha essência, me pressionam a eu tomar decisão. Dentro de você, na sua essência, Deus colocou a imagem e semelhança dele e colocou o desejo de dar frutos, os frutos que Deus deseja. Deste mesmo lado nós temos a criação, mas desse mesmo lado, sabe o que nós temos? Um mundo caído. Adão e Eva foram criados, nós somos criatura, e entre o tempo que se chama hoje, e em todo ao nosso redor, nós temos a criação, essas verdades dentro de nós, mas nós temos entre nós e essa verdade, um mundo caído. Se você lê as Escrituras desde aquela época, muitas vezes as coisas não vão tão bem assim. E eu te falo, a criação me empurra, mas deixa eu te falar, o mundo caído me empurra a tomar uma decisão. Você olha para o seu lado, você percebe onde você está? Você consegue perceber alguns dos adjetivos desse tempo que se chama hoje? Eu vou ler para você alguns deles. Maldade. Os homens são maus. Nós às vezes somos levados a ter esse tipo de comportamento. A gente vê um presídio, uma carnificina no presídio, muitos aplaudem, porque muitos celebram a maldade. Muitos celebram a maldade do homem. A maldade que o levou até lá e a maldade que está acontecendo lá naquele momento. E a sua essência? Corrupção? Não falta. Um caboclo, 230 milhões de reais. Um cara. Frieza espiritual, você observa esse? Você observa isso? Que tal um continente que inventaram até uma expressão para ele? Um continente europeu pós-cristão, pós-moderno, passou.
Cristianismo não existe mais, pós. Eu vou falando isso, a minha essência começa, dentro de mim começa a ficar assim, meu Deus, isso me pressiona. Maldade, corrupção, frieza, indiferença. E tantas outras coisas aí. Tanta coisa triste. Prostituição, abusos, casamentos, divórcios, mentira, falta de caráter. Um mundo caído. Ao nosso lado, coisas que nos pressionam. Eu não sei se você se sente pressionado, mas eu me sinto pressionado. Quando eu vejo um país igual o nosso país está, gente, em caos, desgovernado, sem paz, ninguém sabe o amanhã, ninguém confia em nenhuma decisão. Nós andamos o tempo inteiro inseguros, desconfiados. Não nos alegra as eleições das maiores casas legislativas. Não acreditamos. Isso não te pressiona a tomar uma decisão? Isso não mexe? A sua essência não é perturbada por isso? E eu me sinto então no meio de uma criação perfeita, de um Deus que me criou, que tem um propósito para a minha vida, que me abençoou para multiplicar e para dar frutos, mas eu percebo que eu estou no meio de um mundo que está me empurrando e me dizendo algo. Mateus 24:12 diz, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriaria. Eu observo isso, pessoas com amor por Deus se esfriando. Talvez você está assim. Está tão dentro desse mundo caído que o seu amor está esfriando. E nós vemos muitas pessoas se esfriando, muitas pessoas se tornando religiosos, mortos, indiferentes a Deus. Essa pressão do mundo, ela pode te levar a isso, ou ela precisa te levar para uma decisão. Ou ela acaba com você, ou ela te empurra para uma decisão. Ou ela acaba com a sua fé, ou ela te esfria, ou você passa a crer que nada vai acontecer, a sua vida é uma vida fatalística, ou ela te empurra a uma decisão. Então, de um lado, eu tenho a criação, que me diz da minha essência, mas eu tenho um mundo caído, que está me empurrando e dizendo, Daniel, toma uma decisão. Toma uma decisão. Muda. Faça diferente. Seja diferente. Do outro lado, e coincidentemente, nós estamos falando de Gênesis, mas se a gente for lá para o Apocalipse, que fala então dos últimos dias, nós também somos pressionados, sabe por quê? Porque existe uma volta de um Deus. Deixa eu te dizer, Ele vai voltar. Aleluia, fala mais alto, aleluia. Mas você terá que prestar as contas da sua vida. Aleluia, Ele vai voltar, o que eu mais quero, mas deixa eu te dizer, você terá que prestar conta da vida que você viveu. Isaías 59:20 diz, o Redentor virá a Sião. O Redentor virá. Ele virá, Jesus virá. Jesus vai voltar, há uma volta de Cristo, mas há um juízo sobre aqueles que não se decidiram. Nós prestaremos conta da nossa vida, e isso tem que nos pressionar também a viver e a tomar uma decisão na nossa vida, ou várias decisões se for necessário. Seguir a Cristo não é brincadeira, gente. Nós estamos falando de eternidade, nós estamos falando de salvação, e nós estamos falando de um dia estar diante de Deus. E você já pensou nisso?
Eu já pensei nisso muitas vezes. E eu vou te dizer, um crente que não pensa, no dia em que ele estiver face a face com Deus, ele corre risco. Ele corre risco. Porque, meu irmão, o que eu mais quero é chegar diante de Deus e ser aprovado por Ele. O que eu mais quero é chegar diante de Deus e ser aprovado por Ele. O que nós estamos dizendo é que essa volta de Cristo, ela nos diz que há eternidade com Deus, mas também há eternidade sem Deus. A volta de Cristo, ela nos diz como uma ampulheta. Um tempo está passando. Um tempo está passando. Quando? Quando que vai acabar essa ampulheta? Quando que essa areia vai descer? Quando o tempo vai acabar? 1 Tessalonicenses 5:2. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Alguém aqui já ficou esperando o ladrão à noite? Não, o ladrão vem, você não sabe que dia ele vem, que horas ele vem. E a Bíblia nos diz que a volta de Cristo, ela virá como um ladrão. Não há como eu te dizer. Nós podemos observar sinais, eu creio que nós temos hoje. E se você não ouviu a pregação do pastor Paulo domingo de manhã, agora já está na internet, eu te digo, não continue a sua vida sem ouvir. Uma palavra de Deus para a sua vida. Há sinais, eu creio que nós estamos indo para os últimos dias, mas eu não sei que dia que é. E o resultado disso é que nós precisamos estar preparados. Apocalipse 16:15 também diz, eis que vem como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja visto a sua vergonha. Feliz é aquele que fica alerta. Feliz é aquele que considera a volta de Cristo na forma como vive. Feliz é o crente que sabe que um dia vai prestar contas diante de Deus. E eu me sinto também pressionado por isso. Como eu vou me apresentar diante de Deus? Como você vai se apresentar diante de Deus? Nós temos a nossa essência nos empurrando a tomar uma decisão. Nós temos um mundo caído, gemendo, as pessoas sofrendo, a maldade se multiplicando, nos empurrando a tomar uma decisão. Nós temos um juízo final, um Deus que volta, um Deus que você vai prestar contas diante dele e que você precisa estar preparado todos os dias da sua vida, porque você não sabe que dia que ele vem. E isso também precisa te empurrar para você tomar uma decisão hoje. Mas há um outro elemento aqui no meio. Antes desse dia, há uma colheita entre aqui e lá. Quanto tempo vai durar essa colheita? Eu não sei. Mas há uma colheita. Precisamos colher os frutos. Nós precisamos colher os frutos. Nós precisamos chegar diante de Deus com as mãos cheias de frutos. Nós não podemos não considerar a colheita na nossa caminhada. Não há como você não considerar a colheita na sua caminhada. Deixa eu te fazer uma afirmação. Deus ama profundamente as pessoas. É exatamente por isso que Ele te ama. Porque você é uma pessoa. Mas sabe, Ele também ama essa pessoa que está aqui fora e que não conhece. Ele ama aquele que está perdido, Ele ama aquele que está praticando a maldade, Ele ama aquele que está praticando a prostituição, Ele ama aquele que está longe dEle, Ele ama aquele que tem dinheiro, mas não tem paz, Ele ama aquele que hoje só consegue viver à base de remédio ou usando uma droga. Ele ama essas pessoas. E entre aquele dia que nós prestaremos conta, existe uma colheita. E nos céus, no reino dos céus, no reino de Deus, a moeda de ouro não é o dinheiro. A moeda de ouro não são as barras de ouro, como aqui neste mundo, ou os carros bonitos.
A moeda que vale muito no céu se chama vidas. Vidas. O pastor Paulo disse nessa pregação de domingo, as pessoas às vezes acham lindo. Mas é porque no céu as ruas são de ouro, na Nova Jerusalém as ruas são de ouro. Sabe por que são de ouro? Porque o que aqui para nós não vale nada, você por acaso já viu alguém com uma picareta na mão pegando um pedaço de asfalto para levar para casa? Porque o que aqui vale muito, ou o que lá vale muito, é o inverso. É o inverso. Nos céus, lugar onde nós vamos pisar, que não vale nada, que o asfalto que a gente pisa, ou a terra batida, lá é de ouro. Mas as pessoas que estão desprezadas, maltratadas, sofrendo, você talvez não saiba, mas se você hoje for para a Grécia, meu irmão, talvez num clima de menos 10 graus, existem inúmeros refugiados vivendo dentro de barracas, sem roupa de frio, sem comida, sem nada, abandonados. Se você talvez for aqui para o Vale de Jequitinhonha, ou aqui dentro dessa cidade, ou em uma das comunidades, você vai encontrar pessoas vivendo pior que animais. E a moeda, as vidas que mais valem no céu, aqui estão sendo desprezadas. Mas se você tem uma essência, se você é a imagem e semelhança de Deus, isso precisa te empurrar para uma decisão. Não há como você viver sem considerar a grande colheita. É você negar a sua essência, porque foi colocado dentro de você. Multiplique-se, deem frutos, alcancem as pessoas. Se isso está adormecido dentro de você, eu queria te dizer, eu não sou médico, mas eu posso te dizer, você está doente espiritualmente. Se tudo isso que eu disse, se a criação, se o mundo caído, se a volta de Cristo e se a colheita não mexem com o seu coração, você é um crente que está doente. Porque não há como alguém não se sentir pressionado nos dias de hoje a tomar uma decisão. Você tem vivido, ou melhor, nós como igreja, nós temos vivido como alguém que conhece essas realidades, como alguém que considera a criação, o mundo caído, a colheita e a volta de Cristo. Nós vivemos considerando isso. Nós vivemos levando isso em consideração. Isso é para a gente um incômodo. Você se sente pressionado por isso? Ou, vamos vivendo aí, né? Quem sabe? Meu irmão, um dos textos que eu mais tenho temor nas Escrituras, quando a palavra nos diz da seguinte forma: Senhor, Senhor, mas em teu nome não fizemos isso, aquilo, expulsamos demônios, curamos enfermos, lideramos células, viemos à igreja. Em teu nome nós não fizemos tantas coisas. E a palavra de Deus nos surpreende com uma resposta assim: eu nunca vos conheci. Eu nunca tive parte com vocês. Isso quer dizer para nós que nós podemos andar enganados se nós não considerarmos a criação a nossa essência. Um mundo caído. Uma colheita que tem que existir. E uma volta de Cristo. Qual é a decisão que então nós precisamos tomar? Eu quero te dizer que esta decisão é o que manterá você no caminho correto para você um dia estar diante de Deus aprovado. E algumas perguntas. Nós estamos preparados para a volta de Cristo? Você está preparado? Se for hoje à noite. Está faltando perdão? Tem alguém que está precisando acertar as contas? Sua esposa? Seu chefe? Seu filho? O governo? Devendo imposto? Sonegando? Você está preparado para a volta de Cristo? Você tem frutos nas suas mãos?
Você pregou o evangelho? Você foi um crente fiel às Escrituras e pregou o evangelho? Você cumpriu o que está na sua essência? Você tem honrado a sua essência? Você é um crente resposta para o mundo caído? Ou você é mais um dentro de um mundo caído? Nós somos uma igreja resposta para um mundo caído e para uma sociedade em caos? Ou nós somos uma igreja acuada dentro de um prédio? Ah, Deus, está tão difícil. Quem nós somos? Nós somos a igreja que vai fazer a diferença nos últimos dias? Ou nós vamos ficar igual uma igreja europeia morta, pós-cristã? Você e eu, nós estamos preparados para a volta de Cristo? E se for hoje? E se não der nem tempo de eu terminar essa mensagem? Se nós continuarmos a viver a nossa vida sem considerar a volta de Cristo, sem considerar a colheita, sem considerar que nós temos que ser resposta para o mundo caído, e sem considerar que dentro da nossa essência nós somos imagem e semelhança de Deus e fomos abençoados para frutificar, nós vamos andar por caminhos enganosos. Eu quero te contar uma história. Eu quero te contar uma história. Essa história simboliza a decisão que eu creio que nós precisamos tomar. Essa história chama a história de 3 jovens que tinham um coração ardendo por Deus. Presta atenção no que eu vou te dizer. Eu quero te apresentar o contexto dessa história. O contexto dessa história é 2 séculos após uma grande reforma, um grande movimento da igreja, causado por Lutero e Calvino, uma reforma necessária, uma reforma para tirar a igreja de dentro de um prédio, acabar com tradição, para viver um evangelho vivo. 2 séculos depois, o contexto é uma vida espiritual praticamente extinta na Europa. Parece com os dias de hoje. Olha só que coisa, gente. Olha só como é fácil um crente viver sem considerar isso. Veja como é possível que, se você não tome uma decisão consciente, intencional, forte na sua vida, você pode correr o risco, porque hoje nós estamos de novo com a Europa nas mesmas circunstâncias. Isso me indigna. Isso mexe conosco, por isso nós enviamos o Roberto e a Simone para lá. Por quê? Porque nós precisamos atear fogo naquele lugar. Isso aqui não é um evangelho para convencer as pessoas, para a pessoa ficar tendo entretenimento. Isso aqui é vida, poder de Deus. O contexto era uma vida espiritual praticamente extinta. Extinta. Uma igreja morta, presa dentro de um prédio, falida e desmoralizada na sociedade. Morta por quê? Porque está presa dentro de si mesmo. Não prega o evangelho, não tem poder, não há cura, não há libertação. Para que serve uma igreja dessa? Para manter um prédio, pagar a luz, pagar a conta de luz, pagar a conta de água, dar manutenção, limpar o chão. Uma igreja morta só serve para isso, para dar despesa. Falida socialmente, desmoralizada, sabe por quê? Porque as pessoas não olhavam para aquela igreja, daquele contexto, como uma resposta. Ela estava tão dentro deste mundo falido, caído, que ela não era uma igreja resposta. Não me importa se o mundo hoje é caído, não me importa se a nossa sociedade está em caos. A nossa igreja, a igreja de Cristo, foi chamada para ser igreja resposta. Pecado em níveis altos. Essa história diz que em Londres, 1 a cada 3 casas vendiam bebidas.
e que as noites eram tomadas por pessoas bebendo, porque não existia nenhuma esperança para aquele povo. Depois que Lutero, Calvino já tinham feito um movimento, 2 séculos depois, estava tudo morto. Socialmente, inquietações civis, motins, contrabando, violência, dominavam a Inglaterra naquela época. Nós estamos diante de convulsões sociais. Há uma crise sem precedentes bater na porta dessa nação. Uma crise moral, econômica, como talvez nós nunca vimos. Desonestidade para todo lado. Violência crescendo a cada dia. Morre um aqui, morre um ali, mata para pegar um cartão BH Bus, para qualquer coisa. E esse era o contexto. Está pior que o nosso? Está igual. Contexto longe de Deus. Mas deixa eu te dizer, essa nação que se chama Brasil, eu quero dizer em nome de Jesus, nós não seremos uma igreja morta e falida. Nós não seremos uma igreja morta e falida, porque nós consideraremos a nossa criação, consideraremos o mundo e seremos resposta para ele. Faremos a colheita e seremos aprovados na volta de Cristo. O que Deus precisava para mudar essas circunstâncias? E essa é a decisão que nós temos que tomar. O que Deus precisa? O que Deus precisa, o que Deus quer de nós para que algo aconteça? Isso era mais ou menos no ano de 1730. E Deus achou 3. Gente, 3. 3 é uma célula que está começando. 3. Mal dá para você carregar um caixão. 3 pessoas. Mas ele achou 3 jovens, inconformados, atentos à essência que Deus tinha colocado dentro deles, desejosos de ser resposta para um mundo caído, considerando a volta de Cristo e dispostos a fazer uma grande colheita. Ele achou 3. Nós somos uma igreja de milhares, 12 mil células, 2.000 células. 3. Eles fundaram o Clube Santo. O Clube Santo nasceu na Universidade de Oxford, em um quarto de alojamento. Tinha caixa de som, não tinha microfoninho bonito desse aqui, não tinha aguinha. No alojamento de uma universidade, em Oxford, eles criaram um grupo. Eles batizaram de o Clube Santo. 3. 2 deles, John e Charles Wesley. John Wesley, você já deve ter ouvido falar, e seu irmão, Charles Wesley. Mais alguns amigos, e os relatos dizem que não passava as reuniões de 25 pessoas. Eles começaram os 3, e não passava de 25 pessoas. 25 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Acabou, aqui ó. Essas 3 fileiras, vocês. Só vocês. Só. John Wesley, Charles Wesley, alguns amigos, e Whitefield, um outro homem de Deus. Quais eram as marcas desse grupo? Quais eram as decisões que eles tinham tomado? Como era a marca da vida deles? De um crente que quer fazer algo. Um crente que considera isso e se posiciona. E diz, eu sou resposta. Eu estarei diante de Deus, serei aprovado, farei uma grande colheita. E não negarei a essência que está dentro de mim. Jejum. Oração, consagração, inconformismo
e leitura da palavra. E a história diz que eles se reuniam 3 vezes por semana, jejuavam 2 vezes por semana, todos os dias se dedicavam a orar de manhã e à noite, porque eles estavam inconformados. Eles sabiam que eles tinham uma essência da criação dentro deles. Eles olhavam para o mundo caído e falavam: há esperança, vamos fazer uma grande colheita para a volta de Cristo. E eles começaram a pregar consagração, jejum, oração, avivamento, inconformismo, mudança, decisão. E eu creio que a pregação deles era como essa dessa noite. E eles diziam para a igreja: é necessário mudar. Levanta a igreja, levanta crente, assume o seu papel. E a história diz que eles foram perseguidos por isso, porque aquela igreja estava tão morta, que aqueles que a dominavam não queriam mudar, porque estavam gozando dos prazeres da sua posição, e foram perseguidos por isso. Mas há um relato tremendo, E a história diz assim: mais um dia, cerca de 3 horas da manhã, quando continuávamos em oração, veio sobre nós o poder de Deus, de maneira poderosa, a ponto de muitos gritarem, não se contendo de alegria, e outros caírem no chão vencidos pelo poder de Deus. Logo que nos recobramos um pouco daquele espanto e senso de admiração da presença da sua majestade, rompemos em uma só voz: louve-te, ó Senhor. Reconhecemos que só Tu és Senhor. Quando um povo toma uma decisão por viver uma vida consagrada, jejum, oração, presença de Deus, fome, inconformismo, avivamento, Deus vem. Não é exatamente o relato parecido com o de Atos 2. Quando Jesus, ali se despedindo dos seus discípulos, diz: permaneçam em Jerusalém. Não saiam, permaneçam em Jerusalém, porque vocês receberão o Espírito Santo. E aí então vocês vão pregar até os confins da terra. Talvez mais absurdo ainda, 12, para impactar o mundo. Mas por quê, gente? A pergunta é por quê? Porque eles consideraram essas pressões e se posicionaram, saíram do lugar, se moveram. E buscaram a presença de Deus, buscaram um avivamento, desejaram, pagaram um preço para isso. E assim como aconteceu com aqueles jovens na Universidade de Oxford, em Atos 2, a Bíblia diz: quando de repente a presença de Deus veio, e eles nunca mais foram os mesmos. Sabe qual é o resultado dessa história desses jovens? Um avivamento e uma grande colheita. Um grande avivamento. As pessoas acham que avivamento é ficar dentro de um prédio falando em línguas, rolando no chão e fazendo qualquer coisa. Isso acontece mesmo quando a presença de Deus vem. Mas o avivamento existe, sabe para quê? Para tirar a igreja do conformismo, para tirar a igreja de uma posição de igreja falida e morta e colocar ela em uma posição relevante para fazer uma grande colheita, estar preparada para a volta de Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa com muito temor no meu coração. Nós precisamos considerar essas pressões e nos empurrar. Há um quebrantamento e um avivamento, gente. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Sabe, deixa eu te dizer, vai se tornar insuportável
você ser crente se você não for cheio da presença de Deus. Eu não sei se eu posso dizer isso, mas o mundo vai tentar te puxar tanto para você desistir da sua caminhada, se você não estiver cheio da presença de Deus. Aqueles jovens se reuniam ali quebrantados e pediam perdão por aquela nação e diziam: Deus, perdoa essa nação e tem misericórdia. Tem misericórdia, Deus, nós queremos a Tua presença, usa-nos. Nós queremos a Tua presença, usa-nos, Deus. Nós queremos ser resposta, nós temos essa essência dentro de nós. Nós faremos uma grande colheita, estaremos preparados para a volta de Cristo. O resultado é um avivamento e uma colheita. A história diz que John Wesley pregou durante mais de 50 anos. Ele viajava por toda a Inglaterra, a Irlanda, País de Gales. Sabe como, gente? A cavalo, a pé. Até os seus 83 anos, ele percorria distâncias de 4, 5 horas a pé para pregar o Evangelho. A história diz que quando aqueles homens chegavam na cidade, já existia tanta fome, já existia tanto desejo pela presença dele, que as pessoas esperavam na porta. Esperavam na porta. Vem, nós queremos ouvir sobre Deus. Eu creio que é isso que tem que acontecer. Você chegar um dia na porta de sua célula e tem uma fila de gente. Eu fiquei sabendo que aqui tem a presença de Deus, eu não aguento mais. As pessoas não farão isso se não tiver a presença. Não farão isso se nós não formos crentes relevantes, consagrados a Deus, cheios do Espírito Santo. Ele pregava para 10 mil, 2 mil, 15 mil. Ele e o Whitefield fizeram várias cruzadas nos Estados Unidos e pregaram o Evangelho nos Estados Unidos. Um grande avivamento, uma vida de avivamento e colheita. De tempos em tempos, de tempos em tempos, Deus precisa sacudir a igreja. Porque hoje, vai lá para você ver, se tem avivamento. Deus precisa pegar os crentes e falar: mova, mexe, muda, posiciona, busca, rasga suas vestes. A história diz que aqueles homens, eles começavam a pregar e as pessoas caíam chorando, se arrependendo dos seus pecados. Chorando, quebrantados, e se rendiam a Deus. Eu não sei como é que você pensaria que seria a história do Evangelho. Eu não sei como você pensa que seria a história de uma colheita. Mas deixa eu te dizer, meu irmão, não existe colheita, não existe a volta de Cristo, não existe ser aprovado na volta de Cristo sem sacrifício. É trabalho. Não existe. Esses homens sacrificaram a vida deles por um avivamento. E de tempos em tempos, Deus sacode a sua igreja. E eu quero te dizer, hoje, Deus está sacudindo a sua vida. Hoje, não é amanhã, não vai dar tempo se for amanhã. É hoje. Você precisa se posicionar e mudar. Você precisa se consagrar. Você precisa buscar a Deus como você nunca buscou. Você precisa deixar as outras coisas de lado. Você precisa vir para 2 semanas de oração e ficar aqui todos os dias. Sabe por quê? Porque é a única resposta que nós temos. Não há solução e não há outro caminho. Termino dizendo o seguinte: não sou eu que vou te convencer disso, é o Espírito Santo de Deus. Ele precisou de 3. Ele precisou de 12 discípulos. Ele precisou de 300 soldados com Gideão para vencer um exército de mais de 100 mil. Porque é Deus. Você precisa fazer uma decisão. Você vai estar entre esses? Ou você vai assistir isso de longe? Representando o mundo caído e um cristão que não tem relevância. Você escolhe.
você escolhe. A palavra de Deus diz que certa vez, as pessoas que seguiram a Jesus falaram assim: Senhor, mas essas palavras são muito duras. E a Bíblia diz que aqueles pararam de seguir, saíram. E essas palavras de hoje são muito duras. Eu digo elas em primeiro lugar para mim. São palavras duras. Mas Jesus disse para aqueles assim: pode ir. Esse é o Evangelho. Depois sabe o que ele fez? Jesus fez. Chegou para os discípulos e falou assim: vocês também não querem ir, não? Duras as palavras. Ou você vai, ou você racha. O tema dessa mensagem é tempo de decisão. Tudo ou nada. Melhor que sejam quentes, porque se vocês forem mornos, eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. É o que Deus diz para aquela igreja. Felipe, eu não sei o que Deus vai fazer. Eu não sei como está seu coração. Mas eu queria te convidar a ficar de pé. Se você puder, se não tiver nada que te impede, fique de pé. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, não sou eu quem digo essas palavras aqui nessa noite, é o teu Espírito. E eu te peço, traz convencimento ao teu povo. É tempo de avivamento. É tempo de mudança de atitude. É tempo de consagração. É tempo de colheita. É tempo de resposta. É tempo de essência. É tempo de nos prepararmos para a volta de Cristo. Convence os nossos corações. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Traz um arrependimento sobre o teu povo. Espírito Santo de Deus. João Batista tinha uma mensagem: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Igreja, arrependei-vos dos seus caminhos, pois os dias estão próximos. Eu só queria te dizer que você é livre aqui nessa noite. Eu não sei o que o Espírito Santo pode fazer se a gente se quebrantar nessa noite na presença dele. Eu não sei o que o Espírito Santo pode fazer se uma igreja decidir comprar essa briga. Mas eu tenho certeza que vai ser espetacular. Vai ser intenso. E talvez, meu irmão, você precise sair do seu lugar, se ajoelhar aqui. Esse lugar é livre. Talvez você precise agora orar, gritar, correr. Não sei o que você vai fazer, mas deixa eu te dizer. Abra o seu ouvido para a palavra de Deus nessa noite. E tome uma decisão. Oh, Deus. Senhor Deus, nós não temos para onde ir. Somos pressionados, Pai, por todos os lados para mudar. Deus, eu me sinto como que empurrado por essa crise que está aí fora, empurrado por um povo desesperado, impulsionados, Deus, pela essência que o Senhor colocou dentro de mim. Oh Deus,
com temor pela volta do Senhor. Oh Deus, insatisfeito, inconformado com a colheita. Manda um avivamento sobre a tua igreja, Pai. Tira, Deus, crentes de uma posição de religiosidade, de consumidor, para uma posição de fome, desespero, clamor pelo Senhor. Faz mais uma vez, Espírito Santo. Faz mais uma vez, Espírito Santo. Que haja nesses dias um mas um de repente, como houve na história daqueles jovens, como houve em Pentecostes, quando a palavra diz, quando de repente o Espírito Santo de Deus veio. Faz mais uma vez, Espírito Santo. Nós queremos nos colocar, Pai, arrependidos diante do Senhor, porque tantas vezes negamos a nossa essência, nos acomodamos com este mundo, não fazemos a colheita e vivemos como se nunca fôssemos passar por um juízo diante do Senhor. Perdoa a tua igreja, Pai, me perdoa, Senhor. Toma-me, aviva-nos, rendido estou, aviva-nos, Deus, aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho, te entrego, ó Deus, vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Queria saber se você quer dar um passo como igreja, como povo de Deus, como alguém que responde a uma pergunta, responde a uma necessidade, responde a uma voz de Deus. Eu queria que você estendesse as suas mãos, repetisse essa oração comigo. Mas olha, não pode sair só dos seus lábios, ela tem que sair do seu coração. Ela tem que ser tomada de verdade, ela tem que ser tomada de calor, de intensidade. Levanta as suas mãos e diz assim: Senhor Deus, Senhor Deus, me perdoa, me perdoa por não viver a vida que o Senhor tem para mim. Me perdoa, Deus, e me enche do Espírito Santo. Aviva-me, Deus, faz de novo, derrama da tua presença, Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, eis-me aqui, rendido estou.
eu sou teu e tu és meu. Vem sobre nós, Senhor. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Diga isso a ele. Eis-me aqui, rendido estou. Faz teu querer, Senhor. Eu sou teu e tu és meu. Quando um povo decide, quando alguns decidem lutar, clamar, desesperados pela presença de Deus, Ele responde. Nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pela fé. E eu creio que nessa noite, Deus já começou a acender um fogo. Deus começou a tirar alguns do lugar. E eu quero te dizer, nas próximas 2 semanas, a medida da sua fome será a medida da resposta de Deus. Se você entendeu essa palavra hoje, sabe o que vai acontecer? Você não vai aguentar. Você não vai aguentar não buscar a Deus. Você não vai aguentar não ler a palavra. Você não vai aguentar não vir aqui nas noites de clamor. Sabe por quê? Porque se você não receber a presença de Deus, você vai ficar desesperado. Desesperado. Deus está estabelecendo uma marca para os últimos dias. Isso aqui que nós estamos pregando é uma palavra profética para os últimos dias. Ele está levantando uma igreja, e essa igreja precisa ter marcas. Uma marca de avivamento, uma marca de inconformismo, uma marca de oração, uma marca de jejum, uma marca de colheita. O poder de Deus não vem à toa, Ele vem para uma colheita. Ele não vai derramar sobre essa igreja, para essa igreja ficar presa aqui dentro desse prédio, se deliciando das maravilhas da presença de Deus. Mas essa presença precisa invadir as casas, as famílias, transformar os jovens, alcançar aqueles que estão longe. E esse ano é o ano do avivamento, da frutificação nessa igreja. Prepara o seu coração, aquece o seu coração, se liga no momento de Deus. Recebe no seu espírito essa palavra e que ela dê fruto, e fruto que permaneça. Eu termino com uma oração.
Feche os seus olhos. Senhor Deus, obrigado por essa noite. Obrigado pela tua presença. Obrigado porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Obrigado porque o Senhor de tempos em tempos chacoalha a tua igreja. Obrigado, Deus, pelo caos que está aí fora, de uma certa forma, porque Ele está, ó Deus, mexendo conosco, Pai. E o Senhor há de nos levantar como igreja resposta. Crentes cheios do Espírito Santo que são resposta para estes dias maus. Crentes que são resposta para a colheita. Obrigado, Senhor. Deus, eu te peço, começa a construir a marca aqui nessa igreja. Começa a construir essa marca, Deus, da igreja dos últimos dias. Uma igreja apaixonada, uma igreja intensa, uma igreja quente. Uma igreja, Deus, que não anda no pecado. Uma igreja que repudia o pecado. Uma igreja, Deus, que odeia o pecado. Uma igreja santa. Uma igreja que te busca. Uma igreja que tem fome. Uma igreja intensa. Uma igreja que não olha para as coisas desse mundo. Uma igreja que pega as riquezas e coloca debaixo dos pés. Uma igreja que entende que no teu reino o que vale são as vidas. Deus, começa a construir, Pai. Eu te peço, Deus, levanta aqui, Deus, 3. Levanta aqui 3 que vão incendiar outros 3. 3 que vão incendiar outros 3. Levanta aqui, Deus, tochas. Eu te peço, Deus, para aquelas fagulhas de fogo aqui, Senhor. Coloca nesses corações, Pai. Eu quero te pedir, Deus, quero muito te pedir, Deus, que nessas próximas semanas o Senhor surpreenda a tua igreja. Atrai o teu povo, Pai. E sopra um vento impetuoso sobre nós. Mexe com as nossas estruturas, mexe com as nossas células. Mexe com os nossos líderes, mexe com os nossos pastores, mexe com todo mundo, Senhor. Tira da zona de conforto, tira de onde estiver, Senhor, e leva para onde o Senhor quer. É minha oração, Deus, em nome de Jesus, Deus.